Olá, meus caros, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Douglas Noleto. Vamos dar sequência na nossa aula sobre ética aplicada às organizações. O conteúdo desta aula está distribuído em 4 pacotinhos, que eu vou chamá-los de principais sentidos da ética ao longo da história. Nós vamos falar da ética das virtudes, da ética consequencialista, também conhecida como ética de resultado, da ética dos princípios e da ética da discussão. Tudo bem? O objetivo desse resgate, sobre esses sentidos da ética é o seguinte: é apresentar a vocês as premissas para uma avaliação crítica das condutas. Em algum momento da sua carreira, você vai estar vivendo uma situação crítica, uma situação emblemática, onde estará sendo discutida a conduta ou a postura profissional, seja sua ou de outros colegas, ou inclusive para elaborar um manual de conduta, um manual de procedimentos éticos ou um código de ética. E conhecendo essas premissas, conhecendo as várias possibilidades de condutas, você vai ter habilidades para fazer leitura de cenários, leitura de condutas e, por que não, ter ferramentas para elaborar normas consideradas éticas, ou seja, elaborar manual de conduta, código de ética da empresa que você trabalha, da empresa que você gerencia, em qualquer lugar. Esse é o tema da nossa aula, essa é a nossa proposta, ok? Então tá aí esse conceito: ética, inteligência a serviço da convivência. Nós já trabalhamos isso nas aulas anteriores. Eu quero trabalhar um outro conceito, que não é diferente, é muito parecido com os demais, mas que serve de preâmbulo para a nossa aula de hoje. Ou seja, ética é uma ciência que estuda os fatos morais. E fatos morais são fatos sociais onde um agente afeta pessoas. E essa afetação pode ser considerada positiva ou negativa. Para você entender, olha aí, um agente que afeta pessoas, que afeta a coletividade. E esse agente pode ser uma pessoa, pode ser várias pessoas. E essas pessoas que são afetadas, pode ser uma pessoa, pode ser 3 pessoas, pode ser 5 pessoas, pode ser uma empresa inteira, pode ser uma cidade inteira, um país inteiro, pode ser o seu bairro. Vai depender do seu ângulo de visão, da dimensão de onde você consegue ou quer avaliar esta conduta, tudo bem? Outra questão que dá para a gente já discutir nesse slide é também a questão da consequência positiva ou negativa. Vai depender também do referencial, ok? É positivo só para o agente? Ou é positivo para as pessoas que foram afetadas? Ou é positivo para todos, que seria o ideal? Mas também não vamos nos iludir. Então fechou a questão, Douglas. Se o agente e as pessoas estão satisfeitas, ou seja, tiveram uma percepção que a conduta que gerou resultados positivos, então está tudo certo. Não é por aí. Só para a gente começar aqui uma provocação. Na história da humanidade, nós tivemos condutas que foram catastróficas, que foram aplaudidas pela grande maioria, tanto pelo agente quanto pelas pessoas que estavam ali inseridas. Nem sempre a satisfação da maioria significa que a conduta foi ética. A tomar como referência também a Alemanha, que invadiu a Polônia com a aprovação da maioria dos alemães, que colocou os judeus em campos de concentração, e a maioria dos alemães era a favor dessa conduta. Tudo bem? Então, para ficar bem claro, nem sempre a aprovação da maioria significa que a conduta foi ética. Ué, professor, então aí complicou. Você pode pensar assim, se nem a satisfação do agente, muito menos a satisfação das pessoas que foram afetadas por aquela conduta, servem de critério para se estabelecer o que é ético ou não, então, de fato, quais são os critérios para se estabelecer se uma conduta é ética ou não? E aí, meus caros, que vem a contribuição da filosofia para a ética. Não tem como a gente chegar nessa resposta sem uma profunda reflexão, sem uma profunda análise. E quem faz análise profunda não tem como. São realmente os filósofos, tá? E eu quero trazer aqui 4 pacotinhos que não são meus, são 4 pacotinhos apresentados
pelo professor doutor em filosofia Clóvis de Barros Filho, que apresenta o sentido da ética ao longo da história. Nós vamos voltar lá desde a da Idade Antiga, mas eu quero dizer o seguinte, que em nada se distancia o conceito daquilo que foi dito antes do que é visto hoje. Tem pessoas que até hoje utilizam uma conduta, uma premissa consequencialista. E eu posso dizer que é a grande maioria. Alguns profissionais, algumas empresas utilizam a premissa da ética dos princípios. E, para já deixar você mais um pouco a par do que vai acontecer, para que a gente aprenda a elaborar manuais de conduta, códigos de ética, nós vamos utilizar como recurso, como premissa, posso dizer até como ferramenta, a ética da discussão, proposta por Habermas, que em 2016 ele está vivo, ok? Vamos passar rapidamente sobre a ética das virtudes, não que ela não seja importante, mas é porque nos dias atuais a conduta mais utilizada, as premissas mais utilizadas são a consequencialista, a ética de princípios e a ética da discussão. Tudo bem? Vamos dar sequência. Ética das virtudes, proposta por Aristóteles há mais ou menos 350 anos antes de Cristo. Ela não é muito parecida com a ética que nós tratamos hoje, mas ela tem que ser trazida aqui porque foi a primeira vez, né, que se discutiu o termo ética como conduta humana. Só que, para Aristóteles, a conduta, a ética era um critério a ser observado durante toda uma vida, ok? Quando se pensava sobre o que deveria acontecer para uma vida ser feliz, inclusive felicidade nem era um conceito na época, lá eles chamavam de eudaimonia, mas é o seguinte, uma vida que valia a pena ser vivida para Aristóteles, ou seja, uma vida ética, era aquela vida onde o cidadão experimentava o desabrochar das suas próprias potências, ok? Então esse foi o primeiro sentido da ética ao longo da história. Aqui, fique tranquilo que não vai cair na nossa prova, mas eu tenho que citar porque faz parte dessas 4 divisões propostas pelos grandes filósofos. Ética consequencialista, também conhecida como ética de resultado, proposta por Maquiavel, lá em aproximadamente 1500. Não na forma de conduta ética, mas de uma forma de estratégia de conduta para obter poder, né? Inclusive foi a partir do livro O Príncipe, utilizado por grandes líderes na humanidade para aumentar o seu poder, ok? Essa ética consequencialista, ela tem a seguinte premissa: uma conduta é boa quando produz resultados bons. E aí eu volto de novo àquela discussão sobre o agente e as pessoas que são afetadas pela conduta. Bom para quem? Na verdade, se for o bom para o agente, é uma coisa. Mas esse bom para o agente significa bom também para as pessoas, para a maioria? E aí, a partir dessa dicotomia, surgiram 2 subdivisões dessa ética consequencialista. Uma ética chamada de pragmatismo e uma ética chamada de utilitarismo. O pragmatismo é aquela que estabelece que o seguinte, que uma conduta é boa quando atinge os objetivos, ou seja, os objetivos do agente. E aí, como exemplo, eu posso citar o empresário que na busca pelo lucro permite escravizar pessoas, né? Trabalho infantil, poluir rios, não pagar seus impostos. É uma conduta pragmática onde o objetivo principal é a felicidade do agente, ok? É uma forma pragmática, então é uma ética consequencialista pragmática. Agora, outra linha da ética consequencialista é aquela onde a conduta é boa quando causou a felicidade do maior número. Aí entra aqui em consideração as pessoas que são impactadas. Entra em consideração um pouco da coletividade. Ou seja, se a maioria está satisfeita,
fica estabelecido que a conduta foi positiva, que a conduta foi ética. E a isso nós já também refutamos quando eu apresentei a questão do, do Holocausto, quando nós avaliamos também a crucificação de Jesus, e nem sempre a maioria tem razão, não é verdade? Isso também nas eleições municipais, estaduais, presidenciais, nem sempre a maioria sabe o que está fazendo. Mesmo este modelo sendo muito utilizado, essa política, essa premissa sendo utilizada, ou seja, os fins justificam os meios, uma forma bem simples de falar, essa conduta tem vários furos. Um furo básico no nosso dia a dia, no ambiente empresarial, é o seguinte: se a ética, se a conduta é avaliada mediante a sua consequência, quer dizer que nós só temos condições de avaliar a conduta após a consequência. Então, não faz muito sentido, né? Você, no ambiente empresarial, você não pode, por exemplo, esperar uma barragem se romper, não pode esperar uma empresa quebrar para avaliar se a sua estratégia foi ética ou não. Então fica aí o primeiro furo. O segundo furo está relacionado à própria natureza da conduta, porque nesse modelo de ética consequencialista, onde vamos pensar na forma de pensamento pragmática, onde o resultado, onde a felicidade do agente é o que importa. Um exemplo muito simples e muito fácil de entender é o do vendedor. Inclusive, esse exemplo é do Clóvis de Barros. Um vendedor externo, que ao final do dia chega na empresa, o gerente pergunta: e aí, vendeu? Aí o cara: vendi. Então, bacana, você é um cara que merece estar na empresa, parabéns. Uma pergunta que fica: quais estratégias esse vendedor utilizou para realizar a sua venda? E o vendedor utilizar a mentira como estratégia, você parte do pressuposto que mentir é aceitável, que mentir para o cliente é um comportamento aceitável. Por quê? Porque vendeu. Então, é uma empresa que aceita a mentira como conduta. Ok? E aí tem várias fragilidades que têm que ser apontadas nesse modelo consequencialista. Então surge o terceiro sentido da ética ao longo da nossa história, que é a chamada ética dos princípios, proposta por Kant. E Kant já começa refutando a ética consequencialista, quando ele diz que é absurdo julgar uma conduta pela sua consequência. Ele já começa refutando para dizer o seguinte, que existem princípios que regem a nossa conduta. E é só pela razão, exclusivamente pelo exercício da racionalidade, que vamos escolher qual é o melhor princípio, ou seja, qual o princípio que vai nortear a nossa conduta. Por exemplo, o princípio verdade, princípio transparência, princípio honestidade, são princípios que são universalizáveis. Por quê? Porque se todo mundo falar a verdade, vai funcionar. Se todo mundo for honesto, não teremos problema. Em contrapartida, se todo mundo mentir, o sistema entra em colapso. Logo, a mentira é um princípio não universalizável. A mentira, relembrando as nossas aulas anteriores, né? O exemplo do imperativo categórico de Kant. E aí, através da razão, estabelece-se os princípios que são universalizáveis e aqueles que não. E partindo desse pressuposto, o Kant tenta nos dizer que a conduta ética é aquela onde você diz a verdade. A conduta ética é aquela onde você age de maneira honesta. Então vamos pegar um exemplo da verdade. No processo de seleção, alguns candidatos são eliminados e a empresa não pode dizer as verdadeiras razões por aquela eliminação. Está entendendo? Transparência. Transparência seria um princípio de conduta muito bonito, muito verdadeiro, se não tivesse um problema.
se todas as empresas agirem com transparência, a competitividade ela vai se extinguir, porque o sigilo é uma estratégia de sobrevivência de algumas empresas. Imagina uma empresa que vai lançar um novo produto e antes de jogar esse produto no mercado, pela sua política de transparência, ela vai e fala para os seus concorrentes. Ou seja, o Kant ele tentou resolver, mas não conseguiu resolver a questão da conduta. Ok? Então fica aqui a contribuição de Kant, claro. As empresas têm sim que se utilizar desses princípios, mas como norteadores das suas decisões. Elas podem chamar de valores, né? A empresa ela tem missão, visão, valores e princípios. Entretanto, para definir se uma conduta é ética ou não, nós temos que olhar o contexto. Às vezes, a não transparência é uma estratégia importante. Então, Kant tentou, mas não conseguiu resolver a questão da conduta ética. Por isso, nós vamos para o último pacotinho, que é a ética da discussão, proposto por Habermas, um alemão, um cara sociólogo, filósofo, e já é da pós-modernidade. Ele propôs o seguinte: a ética da discussão é a mesma coisa que a ética da argumentação, ou seja, é uma reflexão sobre as condições mínimas de compreensão mútua dos homens em uma situação de troca verbal. Percebeu aí que eu grifei a palavra compreensão mútua e troca verbal? E olha aqui, a ética da discussão tem por objetivo formular as normas que devem permitir um debate desenrolar-se satisfatoriamente e estabelecer, se possível, os fundamentos destas normas. Então fica claro aqui que a questão da ética ela tem duas dimensões. Uma dimensão de normas a serem seguidas, mas uma dimensão também de nós como indivíduos, como criadores dessas mesmas normas, ok? E é bacana porque o Habermas ele inaugura pela primeira vez uma visão prática da democracia dentro da discussão ética. Ele sai da questão do objetivo, do benefício, dos princípios, ele vai para uma questão que inaugura a coletividade. Inclusive, as premissas de Habermas são utilizadas até hoje para a construção de grandes manuais de conduta, dos códigos de ética de entidades classistas. Por quê? Porque ele, além de abordar um pouco sobre essa reflexão, ele nos deixou alguns princípios para nos nortear nesse processo de construção dessas normas, que eu trago aqui para vocês. Olha lá, os pressupostos de Habermas. O primeiro pressuposto para você criar normas, ou para você estabelecer um debate, ou uma reflexão, ou uma discussão, é o quê? Os participantes devem alinhar o vocabulário e as expressões linguísticas. Traduzindo, os participantes devem falar a mesma língua, tudo bem? Porque às vezes tem palavras que para uma pessoa tem um significado e para outro grupo de pessoas tem outro significado. Então a primeira coisa é alinhar esse vocabulário, alinhar as gírias para que o debate transcorra tranquilamente. Outro ponto é o seguinte: todos são capacitados para argumentar. É a democracia da argumentação. No ambiente empresarial, a gente pode dizer o seguinte: até o auxiliar de produção, até o auxiliar de serviços gerais tem poder de argumentar. Por quê? Se ele vai estar subordinado, vai ser obrigado a seguir as regras, ele também é um agente que tem poder para construir esse conjunto de regras, de condutas consideradas éticas, ok? Terceiro, os participantes serão motivados apenas pela vontade de encontrar o melhor argumento. Olha que bacana, ele já elimina qualquer segunda intenção. Claro que não elimina, mas ele já defende onde o objetivo mais importante é o argumento em si, não as intenções que podem estar por trás. Por quarto, nenhuma força, a não ser a do melhor argumento, será utilizada. Às vezes, é bacana dizer isso aqui, porque às vezes tem o poder, né? O cargo exerce um poder,
uma influência política, uma influência de liderança, pode ser um diferencial para reforçar ou para tornar ou não aquele argumento mais forte. E aí um princípio de Habermas é o seguinte: nenhuma força, a não ser a do melhor argumento, será utilizada. Isso eu acho espetacular. Próxima, nenhum argumento pertinente será suprimido ou excluído, ou seja, todos têm a sua relevância. E por fim, nenhum pedido de validade de uma norma está isento de uma avaliação crítica nas argumentações. Ou seja, todos os argumentos serão aceitos, mas todos os argumentos serão submetidos à avaliação e crítica. Agora imagina vocês começando um debate, começando uma reunião para tomar uma decisão, e nessa reunião vocês vão ler esses pressupostos de Habermas. Conseguiu imaginar o poder que isso tem na negociação? E agora, indo mais além, você lê isso, estabelece essas regras, né, de conduta, de critérios para começar a negociação, mas você, como estudante de ética, você já entende que tem pessoas que naquela reunião vão utilizar um pressuposto da ética utilitarista, outros vão utilizar um pressuposto da ética pragmática, ou seja, aquela focada mais nos seus interesses, outros vão pensar no interesse do grupo, mas cabe a quem definir o que é melhor? Cabe ao próprio grupo. Mas quando você sabe essas influências, você consegue ir muito mais além, ok? Então, o Habermas é um dos primeiros a ser utilizado como recurso para criarmos os códigos de ética, tudo bem? Então, para fechar o nosso conteúdo, para fechar a nossa aulinha, para que serve código de ética? Código de ética é para orientar, porque ele descreve condutas aceitas pela coletividade, tudo bem? Mas quando é que um código de ética tem validade? Olha que bacana. Tem validade quando é elaborado por todos os agentes e todas as pessoas que serão afetadas. Olha que bacana. Então fica estabelecido aí que, independente da postura, da premissa, se você for construir um código de ética, leve em consideração não só o aspecto do rigor, da cobrança, mas cuide para que o código de ética seja desenvolvido se não por todos, mas pelo maior número de agentes e pessoas que serão afetadas. E nessas pessoas que serão afetadas, não inclua somente a empresa, não inclua somente a sua categoria ou a sua classe, inclua também a sociedade a qual esta empresa está inserida. Isso é muito importante, tudo bem? E assim eu encerro a nossa aula. Espero que você tenha condições de a partir de agora, responder a nossa provinha. Porque o que eu vou fazer? Eu vou apresentar condutas e você vai responder qual foi a premissa utilizada por aquela pessoa, ok? Então, eu gostaria que você se aprofundasse um pouco mais na conduta ética consequencialista. Aí você faz depois aquela abertura dentro da consequencialista, tem a utilitarista e a pragmática, e a conduta, e o terceiro pacotinho, que é a ética dos princípios de Kant, que também é uma forma de conduta, e a última, a ética da discussão. Tudo bem? Então, fica aí, um grande abraço, uma ótima prova para você e desejo a você ótimas festas, um ótimo 2017. Um abraço, fique com Deus, tchau, tchau.